Atenção, região Nordeste! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Ailton José Alves, Pastor Roberto José, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 964522990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, de 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. O culto da Igreja Cristã. Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Estamos estudando neste trimestre sobre o corpo de Cristo, que é a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A nossa lição de hoje é de número 11, intitulado Culto da Igreja Cristã. Você tem aí o textuário que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática que vai nortear a nossa lição bíblica é: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Pessoal, nós chamamos a atenção principalmente dos professores para o plano de aula. Está muito bem delineado, mostrando aí como deve ser conduzida esta aula sobre o culto da igreja cristã. É realmente uma lição importantíssima, porque todos nós, de alguma forma, precisamos diariamente nos expressarmos a Deus em adoração, que é outra maneira de dizermos: todos nós precisamos cultuar a Deus. Pois bem, vamos aí para a introdução. Nesta lição eu coloco aí, nós vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza.
O que a gente destaca aí na introdução, já chamando a atenção, é para a expressão solene que o culto cristão tem, né? E também mostrando que o seu alvo, o seu objetivo é a glorificação a Deus e a edificação da igreja. Esses são componentes essenciais para um verdadeiro culto, né, cristão, um verdadeiro culto prestado a Deus. Você não deve esquecer que Jesus chama atenção para esse fato quando ele diz lá no Evangelho de Mateus, onde ele diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Olha que coisa interessante. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica também na esfera pentecostal. Tá bom, pessoal? Então a lição é bem interessante quando nós vamos falar aí da natureza do culto. Primeiro ponto é o que exatamente nós dizemos aí, a natureza do culto cristão. O que o culto é na sua natureza? Como é que ele deve ser? O que ele é? Primeira coisa, nós colocamos aí que o culto é um serviço a Deus. Você lembra que em lições passadas, em lições anteriores, nós chamamos a atenção para esse aspecto da vida cristã como um serviço prestado a Deus, um serviço, né, algo que não se resume, por exemplo, a uma festividade de fim de semana, mas é um viver diário, um viver contínuo. É nesse sentido que nós falamos. Olha, nós dizemos aí que na Bíblia o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Aí está em Deuteronômio 6, versículo 13. Em primeiro plano tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo ao Senhor. Olha, pessoal, isso é importantíssimo. No primeiro plano a gente coloca aí a nossa atitude, né? Com que propósito nós vamos servir a Deus, adorar a Deus. Então o culto, a questão da intenção é muito importante, que se destaque neste momento, né? E a outra coisa tem a ver com a forma. Então esses dois elementos, essas duas dimensões do culto são importantes a gente sublinhar aqui. Na essência do culto a Deus, quando nós colocamos aí, a nossa atitude, né, o nosso propósito, o nosso objetivo, tudo isso vai modelar, né, vai dar forma também aí ao culto com o qual nós servimos a Deus. O que a gente colocou aí? Que o culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Então nós vemos aí que essa obediência à palavra é aquilo que realmente ela nos direciona como deve ser o nosso serviço a Deus, e a forma como se expressa isso. Então isso é importante. No Velho Testamento nós temos aí uma série de rituais que a gente observa. O cerimonialismo era muito grande nesse sentido, que havia uma forma de se expressar o culto a Deus, né? O que a gente coloca aí? A palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece, né? Destacando aí, o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Atos 3, versículo 1 a 4. Enquanto os cristãos serviam, diz o texto bíblico, leitorgel, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários. Foi na esfera do culto, foi na esfera da adoração, foi na esfera do serviço a Deus que acontece o primeiro despertar, o primeiro despertamento para a obra missionária, que vai modelar os trabalhos de missões aí na igreja apostólica. Isso é importante a gente mostrar. Essa palavra liturgel aí, que é servir, que dá origem, eu destaquei em outras lições, dá origem à palavra liturgia, que alguns têm medo, têm um verdadeiro pavor de tudo aquilo que cheira a liturgia. Mas a liturgia faz parte do culto. O culto ele precisa ter liturgia, né? Precisa seguir um ritual litúrgico, sim. Não é sinônimo liturgia de
engessamento do culto, né, de tradicionalismo, que muitas pessoas pensam nisso. Não é um culto à liturgia, mas é a liturgia do culto que deve acontecer. Isso é importante. Até para dar uma expressão, como diz a Escritura, de decência e ordem, tá bom, pessoal? O culto deve ser solene. Por ser solene, presta atenção nisso aqui, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Por que nós devemos ter esse sentimento, esse senso de reverência, né, diante da divindade, diante de Deus? Porque ele é majestoso, né? Ele merece respeito, ou o culto deve nos impor respeito por isso. Então isso é importante quando a gente fala tanto na questão da atitude com que se adora, como na forma como se expressa essa adoração. O que a gente coloca? Isso significa que tanto o conteúdo, presta atenção, o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Aí nós citamos textos bíblicos aí para mostrar isso. Por isso o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. É um equívoco se pensar, né, que toda forma de culto é agradável a Deus, como as pessoas pensam. Não, nós temos que pegar por parâmetro, como já destacamos, a palavra do Senhor. Os princípios dela, né? Aquilo que ela vai colocar como princípio. As formas podem até variar, evidentemente a gente sabe disso. Mas os princípios são norteadores, que são inegociáveis, que devem nortear a nossa adoração a Deus. Tá bom, pessoal? Eu cito aí uma palavra grega, o euskesmonos, nesse texto, que é traduzido como decentemente, decorosamente. Que texto eu estou citando? 1 Coríntios 14, 40, exatamente aquele texto que diz: tudo seja feito com decência e com ordem. Isso é importante na adoração a Deus, não é? A gente não pode fazer o culto simplesmente como um amontoado de coisas, não, mas tem que ter um ritual para isso. Isso é importante. Esse ritual não exclui de forma alguma a participação da adoração carismática, entusiástica, da expressão no Espírito Santo. Nós não estamos aqui defendendo isso, que deve ser algo tão solene que deixa Deus de fora. Nada disso. Deus, o Espírito, faz parte da adoração cristã. Muito bem, o culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia, cita em vários textos. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava na antiga aliança. Assim, o limite entre o sagrado e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, uma vida a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta, escute isso aqui, como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Olha, na verdade, aquilo que a gente vem falando ao longo dessas lições bíblicas é a consagração a Deus, né? É a entrega, é a rendição. E isso é que vai definir o culto cristão. É importante a gente destacar isso aqui. Nós colocamos em destaque aí, você observa na revista, infelizmente há muitas reuniões invernizadas para se parecerem com culto, mas que de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. É um destaque aí que nós colocamos na lição bíblica. Vamos para o ponto 2, o propósito do culto, que nós já temos até chamado a atenção. Quais são eles? Primeiro aí, glorificar Deus. Segundo aí, que é dentro dessa mesma dimensão, é a edificação da igreja. O culto, se ele não levar a adoração, a glorificação do Senhor, ele não é um culto verdadeiro. Também, se ele não trouxer edificação, ele é esvaziado no seu propósito. É o que Paulo fala, o apóstolo fala. E glorificar a Deus, o culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e os seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que faz.
não é só pelo que Deus faz, né? Alguns fazem a distinção entre adoração e louvor. A adoração seria aquilo, a adoração é por aquilo que Deus é, e o louvor por aquilo que Deus faz. Isso eu já vi em alguma literatura sobre adoração. Mas aqui essas coisas andam juntas. Mas o que nós não podemos é um culto apenas pelo que Deus é, como uma forma de barganha, de troca, de favores, não é? Isso é muito comum em determinadas espiritualidades, expressão de culto, né? A gente vê muito isso, e a gente quer chamar atenção para o culto na sua essência, por aquilo que Deus é. Nós adoramos a Deus porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é bom, é majestoso, e aí tem vários atributos de Deus que devem nortear o culto cristão, não simplesmente pelo que Deus me abençoou. Nós somos gratos a Deus, é maravilha, mas observe isso, o livro de Jó, por exemplo, se a gente fosse pegar Jó, não só nos seus primeiros capítulos, porque tem pessoas que tomam o livro de Jó como parâmetro, só os primeiros capítulos, os 2 primeiros capítulos, abandona o capítulo 3 para frente, porque ali nós vamos ver Jó trabalhando simplesmente seu conceito daquilo que Deus é, a adoração, não simplesmente pelo que ele fez, porque Jó perdeu tudo. Então tem pessoas que se colocam, serve a Deus só pelo que ele faz, quando ele acha que Deus não fez, então ele perdeu a essência, o sentido do culto a Deus. Então é isso aí que nós queremos chamar a atenção. Quando não se cultua a Deus, de fato há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou aos Coríntios dizendo, quando vos juntais, não é a ceia do Senhor que comeis ou realizais, 1 Coríntios 11:20. Observou isso aqui? A igreja de Corinto estava celebrando, achando que era ceia, mas não era, porque estava esvaziada ali na sua maneira como eles estavam realizando, como eu chamei a atenção em lições anteriores, havia uma maneira até meio profana, a maneira irreverente, a maneira que não revelava aí a verdadeira essência da adoração. Então Paulo realmente censurou isso. O culto deve buscar a edificação da igreja. A palavra edificar eu já chamei a atenção, e aqui eu destaquei novamente, oikodomel, que é o verbo grego, eu disse lá, que é um verbo usado para colocar, como fosse colocar um tijolo sobre outro. Uma edificação, uma construção. Então o culto deve buscar a edificação. O sentido é de algo que está sendo construído como na parábola da casa edificada sobre a rocha. É usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Então Paulo ali mostra que os dons espirituais devem ser exercitados para trazer edificação. Nada de promoção pessoal, como a gente vê muitas vezes nas redes sociais, uma verdadeira exploração, né, de pessoas querendo chamar atenção para si. Isso não é culto a Deus, né? Isso não é adoração, isso é um personalismo, isso é uma vaidade tremenda, uma publicização tremenda que há sobre as ações tanto de pregadores como de cantores. Nós devemos ter muito cuidado com isso, se realmente estamos adorando a Deus. A liturgia do culto. Primeiro, eu falei aqui que o culto deve ter uma liturgia. O que é na liturgia do culto? Nós colocamos aqui a exposição da Bíblia. Olha, pessoal, se a gente está adorando a Deus, mas não há a palavra nessa adoração, não há exposição bíblica, ou a palavra não tem espaço, como ela deveria ter, esse culto é esvaziado. A exposição das Escrituras, você vê quando Jesus chega nas sinagogas, lá no antigo Israel, ele abria a Escritura, era costume dele, diz Lucas, que era expor as Escrituras. Paulo, nas suas viagens missionárias, você vê onde ele chegava, ele expunha as Escrituras. Então, a exposição bíblica faz parte da liturgia do culto, né? É a exposição da palavra, deixar a palavra falar, sem firulas, sem esses estrelismos, esses penduricalhos, né? Sem esses enfeites, como dizia Dietrich Bonhoeffer. Ele dizia que a palavra de Deus não precisa de enfeites, como muitas pessoas colocam. Então a gente precisa chamar atenção para esse fato do culto, da exposição da palavra. Paulo cita aí, eu mostro 1 Coríntios 14, 26,
Ele diz lá no texto, que é o textuário dessa lição bíblica, ele fala lá, né, tem doutrina. Ele fala primeiro salmo, psalmoi, termo grego aí, o plural psalmoi, que era o inário de Israel, o inário da igreja primitiva. O culto deve ter adoração, evidente, a gente já tem falado sobre isso. Aí ele fala também doutrina, didaquê, instrução, e aí tem a ver com a exposição da palavra. A palavra de Deus é que vai modelar a vida do cristão e edificar a sua vida. Então, isso é muito importante, a gente chamar atenção para a exposição da palavra. Alguém já disse, né, que tem em muitos cultos ou muitos pregadores, quando eles usam as escrituras, é ler o texto, sair do texto e não voltar mais ao texto. Então, é uma pregação vazia. A pregação ela precisa expor aquilo que o texto está mostrando. A adoração entusiástica também faz parte. O culto é solene, o culto é majestoso, o culto tem um ritual, o culto é uma liturgia, mas o culto não é morto. O culto deve ter entusiasmo na adoração. Por todas as tradições, principalmente as tradições pentecostais que nós destacamos aqui, elas dão grande ênfase na adoração. Bem no começo, eu lembro quando eu escrevi o Glossolalia e a formação das Assembleias de Deus, eu encontrei a formação dos primeiros inários da tradição pentecostal americana, na verdade escandinavo-americana, dos batistas suecos, que vai dar origem às Assembleias de Deus. Em 1911, o jornal Nya Vecka-Posten fazia a citação de um inário escrito aí pelo Holmgren, que eles eram músicos também. Eu consegui esse inário. Como é maravilhoso a gente ver a adoração no contexto do culto. E a Assembleia de Deus do Brasil tem uma tradição bem grande aí com a harpa cristã, né, que é o nosso inário. E assim, outras tradições também têm seus inários. Então, a adoração, o inário, né, a música, os hinos devem nos levar a uma adoração entusiástica a Deus, porque os hinos refletem a doutrina bíblica, ou deveriam refletir, tá certo, pessoal? O hino que não é cristológico, que não traz edificação para a igreja, ele termina sendo esvaziado aí no seu sentido. Nós colocamos aí, eu cito aí um teólogo americano, William Menzies, que é conhecido no nosso meio, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e até ruidosos. Olha só, isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Então isso é importante dentro aí do nosso contexto da adoração. Pessoal, essa lição é interessante sobre o culto, deve se aprofundar, buscar o livro de apoio, esse aqui, que nós temos chamado a atenção, porque tem muita coisa sobre culto aqui que não tem a revista, o espaço da revista não dá para colocar. O livro de apoio há uma ampla pesquisa, principalmente no contexto da adoração, da palavra, vários princípios que devem nortear o uso da palavra no culto, está aqui tudo nesse livro, tá bom, pessoal? Então consulte, você vai ser edificado. Portanto, nessa lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus santo e um Deus de ordem, então o culto deve se prestar a ele também, tem que ser ordenado, tá bom, pessoal? Não é de qualquer forma, tem que ter uma liturgia. Vamos atentar para isso, porque quanto mais você permite o Espírito atuar pela palavra e segue os princípios dela, de reverência, também de um culto solene, um culto que celebra a majestade de Deus, Deus se faz presente de uma forma extraordinária. Nós vamos ficar por aqui nesta lição bíblica. Eu creio que Deus vai lhe abençoar e nós vamos voltar na próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.